O governo Lula publicou hoje um novo decreto que revoga o aumento do imposto sobre operações financeiras, o IOF, para fundos brasileiros que investem no exterior. A alíquota, que subiria de 0% para 13,5%, volta a ser isenta. O recuo do governo ocorreu depois da forte reação do mercado financeiro. Segundo a Folha, a pressa de o Planalto em revogar o decreto também se deve à preocupação com uma possível repetição da crise do PIX, ocorrida em janeiro. Na ocasião, um vídeo feito pelo deputado Nicolas Ferreira, criticando a fiscalização do governo sobre transações acima de R$5 mil, repercutiu nas redes sociais. Por outro lado, o aumento de 1,1% para 13,5% no IOF para compra de dólar em espécie e remessas de pessoas físicas ao exterior foi mantido. Em Brasília, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou hoje que a medida não afeta a grande massa e visa fechar brechas de sonegação. Ontem, o conjunto de medidas é em torno de 50 bilhões de reais para fechar o ano com a tranquilidade que nós tivemos o ano passado. Então, é uma medida dura, mas, na nossa opinião, na direção correta. Esse item é um item muito residual desse acervo, desse conjunto de medidas. E nós entendemos que, pelas informações recebidas, valia a pena fazer uma revisão desse item para evitar especulações sobre objetivos que não são próprios da Fazenda nem do governo. Bom, e hoje aqui conosco Marina Helena, seja bem-vinda mais uma vez em Oeste Sem Filtro. A discussão vai ser boa, a gente já escolheu esse assunto para começar o programa. Temos a Marina Helena, a economista, o Constantino, o Carlo Cauti, que também cobre economia, Alexandre Garcia, com todos os seus anos de experiência em Brasília. Quero saber, Marina Helena, sobre esse recuo do governo, esse festival de trapalhadas. Ontem, inclusive, aqui no programa, a gente trouxe as novas alíquotas do IOF. Poucas horas depois, o governo vem a público dizer que estava recuando, o que não é um bom sinal. Isso significa ou que a medida não foi bem discutida, que não havia segurança ali em relação às alíquotas, não havia alinhamento entre todos os entes envolvidos. Quero muito te ouvir como é que você avalia esse episódio que em 24 horas já causou um rebuliço no mercado financeiro. Marina, seja bem-vinda. Muito obrigada, boa noite, Paula, nossa chefe. Alexandre Garcia, que honra estar aqui com você, é a primeira vez que eu tenho esse privilégio, estou muito feliz. Constantino, bom vê-lo firme e forte aqui conosco. E Carlos Cauti, estamos aqui, hein? Que coisa! Você já pensou que a gente ia viver isso? Olha, eu vou dizer que nos meus mais de 20 anos como economista, né, de carreira, eu nunca vi uma pataquada maior. Eu ontem fiquei surpresa e cheguei a afirmar que o Haddad superou o Manteiga. Temos o prêmio de pior ministro da Fazenda de todos os tempos. Foi um show de horror, gente. Ele anunciou um monte de medidas importantes, inclusive toda essa questão do IOF cambial, que depois ele voltou atrás, são medidas de controle cambial. E aí ele vai no X e diz que não discutiu isso com o presidente do Banco Central. Ou seja, que o Galípolo tinha sido pego de surpresa. Olha a que ponto chegamos. O ministro da Fazenda implementa medidas de controle de cambial no Brasil e diz que não discutiu isso com o presidente do Banco Central. Assim, isso aí é aquela coisa que você não vê em lugar nenhum do mundo. É realmente um completo absurdo. E aí ele viu que ficou muito ruim na foto e revogou as medidas que ele tinha acabado de tomar. Tamanha pataquada. Agora, aí ele vai também, né? O Ministério da Fazenda vai no mesmo X e diz que depois de estudar e analisar, decidiram então voltar atrás. A minha pergunta é a seguinte, vem cá, eles decidiram tudo isso sem analisar? Sem realmente estudar? É assim que o ministro da Fazenda se comporta? Então, assim, eu nunca na minha carreira vi nada, assim,
tão atrapalhado. Eles vieram com uma medida que é regulatória, o IOF é uma medida regulatória, por isso que ela pode ser implementada assim na canetada do dia para a noite. O resto, medidas tributárias precisam de aprovação do Congresso, só podem funcionar no ano seguinte. Essa é diferente, por quê? Porque tem esse caráter regulatório, e aí eles vão lá e fazem isso. É bem importante dizer aqui que são medidas que encarecem o crédito, né? Aquela coisa, né? Crédito para pessoa jurídica, aí vão dizer que vai afetar a empresa, não quem compra o produto, sabemos que não é assim. São medidas que, nesse momento de absurdo que a gente está vendo do INSS, desestimulam que você tenha poupança privada, desestimulam que você faça uma previdência privada, que é o imposto de 5% sobre aqueles que vão investir no seu VGBL, e além de tudo, esse controle de capital, assim, do dia para a noite, que falou o que para o investidor? 3,5% hoje, amanhã, quem sabe, pode ser 5, 10, 20. Então, e a gente já viu isso acontecer no passado. O Manteiga implementou esses controles lá atrás no governo da Dilma, afugentou capital, fez com que o nosso câmbio desvalorizasse, trouxe mais inflação para o Brasil, e o Haddad mostra que não aprendeu nada. Então, foi um dia realmente, assim, eu nunca vi, sinceramente, Paulo, em toda a minha carreira, nada igual, tão desastroso.